E vamos para mais um tema importante que a gente deve observar, analisar e entender nesse nosso caminhar de expansão da nossa consciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho das emoções e dos sentimentos. E o quão importante é a gente enxergar que automaticamente nós temos uma mania ou um comportamento que é o de fugir das nossas emoções. Nós tememos as nossas emoções. A gente não tem coragem de expressar os sentimentos. Aliás, a gente não tem coragem de olhar para certos sentimentos que nos fazem ter emoções que nós julgamos que são erradas ou que não são dignas de alguém que busca a iluminação. E a gente tem que entender de uma vez por todas o que está por trás disso, para que a gente consiga essa liberdade. Não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de não sentir mais medo. Então, primeiro, nós vamos entender a diferença de sentimento e emoção. A emoção, ela é reativa. A emoção, ela é uma reação rápida a algo. Então, ou eu grito, ou eu esbravejo, ou eu choro, ou eu fico apavorada. Eu estou em um estado emocional reativo. Eu reagi emocionalmente a algo. E eu reagi a isso por conta de sentimentos profundos que eu tenho enraizado dentro de mim. E esses sentimentos vêm das crenças, vêm daquilo que eu chamo ser real. Ou da forma como eu interpretei certa situação, aquilo me fez cultivar em mim um sentimento. E eu tenho um sentimento determinado diante uma situação que não foi legal para mim. E aí eu não vou trabalhar isso, eu vou co-criar uma situação parecida, e aí eu vou combinar mais um sentimento parecido. E essa base vai fazer com que ou eu sempre tenha reações emocionais ligadas a essa base central desse sentimento, ou eu posso mudar as situações e mudar os tipos de reações, mas elas serão sempre reações não autodestrutivas, mas porque nós não podemos nos destruir, isso não existe, mas que não condizem com a nossa verdade. Então, aquela pessoa que oscila muito emocionalmente, aquela pessoa que reage muito de uma forma muito reativa a tudo, ou aquela pessoa que é apavorada. Mas o mais importante é a gente entender que muitas das vezes a gente morre de pavor de certas emoções, porque a gente dá tanto poder para elas que a gente tem medo de senti-la. Então, às vezes a gente nos coloca, ou às vezes a gente nos vê numa situação que, que a gente já sabe como passar por elas. E muitas vezes a gente até já passou por elas. Mas a gente tem a ideia de que que uma reação vinda de uma emoção pode vir a causar um dano tão grande em nós que a gente já se apavora todo. Por exemplo, a gente tem medo, a gente tem um sentimento. Quando eu falo de todos os sentimentos aqui, pessoal, são sentimentos comuns para todos nós, tá? Todo mundo tem uma base de sentimento parecido. A gente está no mesmo plano, a gente está na mesma frequência. Claro, com algumas certas oscilações, mas a base, a mente coletiva, todos nós compartilhamos de forma igual. Então, todos nós percorremos praticamente os mesmos sentimentos, os mesmos medos, os mesmos motivos que nos trouxeram aqui e que nos fazem sentir de forma muito parecida. O externo é que muda, mas o externo não interessa. Então, por exemplo, a gente tem medo desse estado de separação e a gente sente uma solidão que todo mundo sente. Ninguém se sente 100% encaixado aqui, por mais que você esteja em uma família maravilhosa, que o seu entorno seja muito maravilhoso, mas enquanto acreditamos no estado da separação, a gente tem esse sentimento de solidão.
de não estar 100% fazendo parte de algo, o não pertencimento. E aí você quer muito, por exemplo, um relacionamento. Você quer muito encontrar alguém, ou você quer muito transformar o relacionamento que você já está. E quando as coisas começam a melhorar, a gente tem muito medo do novo, porque essa forma de reagir eu já conheço, mas o novo vai me trazer uma experiência que eu não conheço ainda. E se der errado? Eu vou me sentir triste, eu vou me sentir abandonada, eu vou me sentir decepcionada. E aí a gente morre de medo dessas emoções. A gente morre de medo de nos ver reagindo dessa forma. E a gente reage dessa forma porque a gente está cheio de crenças erradas ainda. E essas crenças fazem a gente cultivar em nós certos sentimentos. Então, por que eu ainda tenho o sentimento de abandono, o sentimento de não pertencimento, que me fazem ter essas reações emocionais negativas, se eu consigo entender que a separação não existe? Então, eu vou lá na crença, na ideia original da separação, e eu vou falar para mim mesma: olha, Fernanda, não existe separação. É que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas energeticamente nós estamos, se assim decidirmos, envoltos em energias que nos acolhem cada vez mais. Nós estamos acolhidos, pessoal. Todos nós, principalmente os que buscam o retorno à verdade. Nós fazemos parte do todo. Sempre faremos parte desse grande universo. Nós estamos nele. Então não existe um estado de separação. Então por que eu vou ter medo se algo novo chega até mim e pode ser que não vai dar certo? E aí eu começo a reagir da mesma forma de sempre. Vou criar situações que vão me fazer reagir emocionalmente da mesma forma. E aí eu vou olhar para esse estado emocional que eu estou vivendo e vou falar: não, eu não quero isso não. Aí eu morro de medo dele e deixo aquela situação ir embora. Uma situação que poderia ser boa, ou uma situação que no fundo eu gostaria que acontecesse para mim, por isso que eu atraí ela para mim. Então sempre, pessoal, sempre a gente tem que estar atento a isso para fazer essa autoanálise do que a gente ainda carrega como crença que faz a gente manter um padrão de sentimento para que a gente venha a ter essas reações emocionais. Se eu entendo que o estado de separação não existe, então esse sentimento de abandono, de não pertencimento, já não tem mais por que existir. Se eu converso com esse sentimento, eu entendo a origem dele, eu ressignifico tudo isso, toda essa origem, todos os atributos que formam esse sentimento, eu já não tenho mais a reação emocional que antes eu tinha. Eu tive uma experiência durante um exercício de perceber isso na prática. Uma situação nova acontecendo, e na época eu fiquei com medo da situação, eu fiquei apavorada, porque era uma situação muito boa, e aí mas uma hora não vai dar certo, como tantas outras coisas não deram certo na minha vida, essa daqui também não vai dar. E aí eu me percebi com medo dessa emoção da decepção, dessa emoção do não vai dar certo de novo. E aí eu entendi, logo no princípio, né, pelo costume de estar sempre analisando o que a gente está criando aqui na cabeça. E aí eu vi e falei: não, que besteira ter medo disso. Eu me sinto cada vez mais forte, me sinto cada vez mais unificado, isso daqui já nem condiz. Que bom que veio essa situação, independente se ela vai frutificar ou não. Ela já, na verdade, já frutificou porque já está me fazendo olhar para isso. E aí você conversa com essa emoção. E você explica para ela que ela já pode ser ressignificada. Quando eu falo assim, é assim mesmo que a gente tem que fazer, tá? É assim mesmo que a gente faz. É a conversa interna. É a gente conversando com a gente mesmo. E aí, durante o exercício que eu estava concentrada fazendo isso, eu vi sair das minhas costas um corpo. Né? Um corpo escuro, um corpo que não era legal. E eu entendi que é um corpo emocional que já não condiz mais com aquilo que eu escolho vibrar. Então esse corpo, ele soltou pelas minhas costas, né? Então ele se desacoplou de mim. E ele foi levado para a luz
né? Sempre quando eu entro em contato com essa energia, com esse tipo de energia, eu tenho o costume de conversar, porque não é tudo, a energia uma vez criada, ela é eterna, né? Mesmo que seja uma consciência energética ou uma consciência emocional. Toda energia é informação, ela tem consciência de si mesma. Então, por mais horrível que seja um sentimento ou uma crença ou uma emoção minha, eu imagino, eu converso com ela, eu ressignifico o que constitui ela, e aí eu imagino ela se tornando dourada, se enchendo, se alimentando de partículas de consciências unificadas, né, vindas do todo, vinda desse grande universo primordial. E aí eu imagino ela indo e se unificando nesse grande universo e virando outras possibilidades, se abastecendo da verdade dela mesma e aí seguindo o caminho dela. E é muito interessante quando a gente vai entendendo esse processo. Em um outro momento, um momento de canalização, que eu recebi uma mensagem muito linda que tinha a ver com isso. Eu sempre falo, né? A gente passa pelas experiências para depois entender o conhecimento que eles vêm passar para nós e como a gente passa isso para frente. E foi muito bonito o exercício que foi feito, uma pessoa que veio pedir a minha ajuda no momento para ressignificar, porque ela não estava bem, e foi mostrado que ela ainda estava relutando com algumas emoções que ela mesma sentia, por conta desse medo que a gente tem de olhar para isso, né? A gente dá mais poder para essa emoção, que parece que ela vai vir e vai dominar a gente, e a gente já não quer mais passar por aquela situação de novo. Então a gente, de vez enfrentar com a força que nos fez sobreviver a ela, a gente tem medo, né? Então é comum, é uma reação natural para todo mundo que ainda está apegado a crenças ilusórias de si mesmo. E a principal delas é a crença da separação, porque quanto mais unificados a gente se sente, mais poderosos a gente vê que o poder é o poder de saber quem nós somos, esse é o verdadeiro poder, e usar a nossa própria energia. Não é um poder sobrenatural, não é ser mais que o outro, não. É simplesmente ser quem nós realmente somos. Então, por que é tão importante a gente ter o controle das nossas emoções? Porque quando eu quero co-criar algo na minha vida, são as minhas emoções de medo, e aí o medo é derivado de várias outras formas, que fazem eu ou recuar ou eu travar. Porque eu tenho medo de repetir um passado que eu já experimentei. Seja algo que eu me dediquei e não deu certo, seja algo que nem chegou a acontecer e eu me frustrei, enfim. Enquanto a gente não aprender a olhar para todos esses momentos negativos e ressignificar a experiência que nós passamos, nós estaremos ainda temendo as nossas próprias emoções. E isso nos torna presas fáceis do ego, né? Presas fáceis de um estado qual que não quer mudar, que não quer se transformar. Então, de vez a gente ser alimento para a luz, alimento para a expansão da consciência, a gente se torna alimento para esse estado negativado, esse estado ilusório de ser, que foi o estado que criou a Terra como hoje nós estamos experimentando ela. Então, a principal mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo é: não temam as emoções, porque quando a gente entende o quanto elas são fracas e elas são vazias, pois elas não têm verdade, a gente vê que o controle é nosso, pessoal. O controle é sempre, sempre nosso. Eu posso estar na situação que for, eu posso estar me sentindo extremamente apavorada, mas quando eu arregaçar as mangas e olhar para essa situação com olhos da verdade, chamando a minha centelha para que ela me mostre o que eu devo aprender aqui que eu não estou enxergando, a gente vai ver que assim, ó, a gente ressignifica um estado emocional que não está legal. Aí a gente, através dessa identificação, a gente chega no sentimento base que faz a gente ter essa reação emocional, e aí, quando a gente chegar nesse sentimento, a gente consegue ressignificar a crença
que ele formou. E aí a gente percebe isso na prática. A gente percebe isso que eu falei de ter o poder nas mãos da prática, porque aí nada mais pega a gente e aí a gente consegue se concentrar de uma vez por todas naquilo que a gente realmente quer criar na nossa manifestação. E o mais importante, nós nos fortalecemos como consciências expandidas, aumentando cada vez mais o estado de unificação por nós e por todos nós, porque quanto mais nós expandimos, a nossa luz, a nossa energia atinge todas as outras pessoas a um nível mundial, a um nível que a gente não tem ideia. E aí a gente consegue formar uma base para que novas energias sejam absorvidas para todos nós. Então arregassem as mangas e façam essa autoanálise sempre que uma emoção negativa aparecer, que vocês, logo que vocês começarem a perceber a presença dela, façam esse trabalho de ressignificá-la e não tenham medo de raiva, não tenham medo de ciúmes, não tenham medo de inveja, se vocês já se identificaram, não tenham medo de nenhuma emoção. Todas elas têm uma base em comum, que é a ideia de estar separado. Essa é a base principal para todas as outras formas negativadas de enxergarmos a realidade. Por isso, e todos temos isso dentro de nós, até que a gente ressignifique e unifique novamente. Então, não tenham medo das emoções, porque vocês estão deixando muitas vezes de manifestar aquilo que vocês querem por medo de encontrar com essas ideias ilusórias que nós criamos e que a gente vem se alimentando há tanto tempo. O momento da mudança está chegando e novas crenças estarão formando esse planeta tão amado que nós escolhemos para testar o que nós co-criamos com a nossa mente e com os nossos sentimentos. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.